Mateus o quê? Mateus 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Do 13 ao 17 nós vamos ler, amém? Evangelho de Mateus. Eu vou ler na NVI, eu tô com a King James aqui, mas eu deixei separado a NVI. Amém? Todo mundo achou? Tranquilo? Diz assim: chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles chegando, e os seus discípulos, E eles chegando a Jesus à região de Cesaré, eu copiei duas vezes, desculpa, irmãos. Quem dizem os outros que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros é Elias, e ainda outros que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Respondeu: alguns de... irmãos, eu copiei um monte de vezes aqui a mesma coisa. Só até aqui. Jesus, quanta cópia, né? Vocês podem se assentar. Deixa eu ver se eu terminei. Isso mesmo. Deu 3 cópias do negócio, é a primeira vez. Irmãos, Jesus está aqui falando com os discípulos. Como sempre, depois de um período de pregação, depois de um período que ele está ministrando no coração de muitas pessoas, e as pessoas vinham até Jesus porque eles tinham fome, eles vinham até Jesus porque eles queriam ser curados, mas eles não tinham noção de quem Jesus era. Então Jesus pega os seus discípulos, os próximos, né? Ele está ali porque ele costumava revelar as coisas aos próximos, né? Ele tinha em torno de 70 discípulos que o seguiam, mas 12 eram os próximos. Eram aqueles que ele estava preparando para fazer algo que ele estava fazendo. Esse é o principal chamado do Senhor, a gente continuar fazendo o que ele sempre fez. Amém? Esse era o chamado. Então Jesus pergunta para eles: quem que o povo está falando que eu sou? Nos grupos de WhatsApp está falando o que de mim, né? E aí uns falaram: olha, uns estão falando que você é Jeremias, que você é Elias, outros falam que você é João Batista, ou um dos profetas. Aí ele fala: mas e para vocês? Para vocês quem eu sou? E aí João fala: você é o Cristo, filho do Deus vivo, né? Irmãos, essa revelação de quem Cristo é, ela é importantíssima para as nossas vidas, porque quando a gente entende quem Ele é, a nossa vida se encaixa em quem Ele quer que a gente seja. No frigir dos ovos, no fim das contas, Ele quer que a gente se veja como filho. Amém, irmãos? Eu vou repetir de novo, você fala amém, que o amém gruda. O objetivo principal de Jesus não foi formar paz na terra. Ele não veio na terra para formar pregadores, ele veio para gerar filhos. Amém? O céu, quando olha para mim, ele não vê pastor, ele vê um filho. Amém? Até porque tem gente que confunde, acha que pastor é título. Pastor é um mecanismo, é o chamado, é a função que Deus dá para algumas pessoas para servirem. Amém? O apóstolo serve, ele estabelece igrejas, ele treina pessoas, né? Que é o missionário, né? A palavra apóstolos no grego é missionário, né? O profeta. Todos esses daí são mecanismos, são pessoas que Deus levanta para servir. Amém, irmão? Amém. Mas o céu só vê filhos e não filhos. Amém? E Jesus veio na terra para se manifestar como filho. Ele não veio na terra para ser Deus, para se manifestar como Deus. Mesmo sendo Deus, não ousou ser como Deus, né? É o que o apóstolo Paulo ensina? Ele se esvaziou dele, tomou a forma humana, né? E foi obediente em tudo, e até a morte de cruz. Ele veio para ser filho, tá? Então eu não sei o que você quer da sua vida, mas é importantíssimo primeiro você querer ser filho. Entendeu? Porque foi para isso que Jesus veio. Amém? Amém.
O tema dessa pregação é um escravo que virou filho. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, todos nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado. Mas tem coisa que até hoje pode nos afastar de Deus sem que seja pecado propriamente dito. Eu posso me afastar de Deus fazendo coisas certas com o motivo errado. Por isso que Deus fala que Ele julgará os homens pela intenção dos seus corações, né? Ele não vai julgar pelo que a gente faz apenas, mas pela intenção do nosso coração. A parábola do credor infiel, incompassivo, dependendo da tradução, aquela, sabe, tem um título na Bíblia ali, né? Aquele título é só pra gente entender o que fala. Na Bíblia, verdadeiramente, assim, quando você pega no hebraico, os originais, no grego, não vai ter aquele cabeçalho. Você entende isso, irmão, que eu tô falando? Sabe lá? A parábola do semeador. Não existe isso. Mas aquilo ali foi colocado pra gente ter uma linha de raciocínio do que a Bíblia está falando ali. E aquele credor incompassivo, ele tinha uma dívida imensa com o seu senhor. E ele foi chamado na presença dele para dar conta daquela dívida. E aí ele chorou porque ele ia ser preso como escravo, os filhos iam ser vendidos, a esposa ia ser pega como escravo. Ele chora, chora, chora. E aí o Senhor fala, tá bom, você está perdoado. Ele sai dali, ele encontra um conservo dele, que devia muito menos para ele, e ele manda prender ele até que ele pudesse pagar. E os outros servos veem aquilo, chegam para o Senhor e falam, olha, você perdoou ele por uma dívida imensa, que ele não tinha como pagar, e um outro conservo dele, que tinha uma dívida muito menor, ele não perdoou. O Senhor chama ele de volta e fala, você é um servo mau. Você agora vai preso. E você vai ser atormentado pelos verdugos ou atormentadores, né? Até que você pague. Um cara preso, com a família presa, vai pagar quando, irmãos? Vai ter que trabalhar muito na cadeia, né? Vai ter que trabalhar muito. Então imagine o cara, quando ele tinha uma dívida imensa, ele estava errado, ele foi perdoado. Só que quando ele se depara com um servo que deve para ele, e ele na razão dele não perdoa, nisso ele se torna culpado. Olha como Deus ele olha pra gente. Dependendo da forma que o meu coração se manifesta, mostra se tem Deus na minha vida ou não. Por que Deus usa esse exemplo? Deus, ele é o Senhor naquela parábola, que perdoa coisas assim absurdas que nós já fizemos, pensamos, desejamos fazer. Então qualquer pessoa que a gente perdoe, por pior que ela tenha feito algo para nós, ainda assim não se compara ao perdão e ao que nós ultrajamos a Deus. Você entende isso, irmão? Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente está fazendo algo certo e a gente é cruel na nossa razão, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem gente que fala assim, não, eu falei a verdade, mas foi cruel na verdade. Não adianta você falar a verdade e ser cruel. Porque, irmãos, a pior coisa que tem é uma pessoa ser morta pela verdade. Por isso que a Bíblia diz que a palavra mata, a letra mata. Então você, utilizar da verdade para ter os seus benefícios, você fez algo certo com a intenção errada. Você está entendendo, irmãos? E isso nos afasta de Deus. Nos afasta da presença de Deus. Irmãos, quando Jesus pisou na terra, ele não chamou as prostitutas de filha do capeta. Você viu Jesus chegar para as prostitutas e falar, vocês são filhas de Satanás? Para o ladrão da cruz, você é um filho de Satanás, você é bonzinho, você é de família boa, sua mãe é crente, ora por você, seu pai também, mas você não vai para o paraíso porque você é um filho de Satanás. Foi isso que aconteceu lá na cruz, irmão? Jesus chamou de Satanás, filhos do diabo, os religiosos da época. Foi ou não foi, irmãos? Ele falou, olha, vocês, raça de víbora, vocês têm o diabo por pai, né? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente, na nossa certeza, na convicção que a gente tem de estar fazendo as coisas certas, a gente pode ser homicida, a gente pode matar as pessoas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Eu não estou numa igreja, a gente não se reúne aqui, irmãos, para ter todos os benefícios de Deus. E Ele dá benefícios. Mas eu estou aqui para me tornar mais parecido com Ele.
Entendeu? Então, se Jesus não era juiz dos homens, ele vai vir como juiz. Mas ele ainda não está agindo como juiz, você entende isso? Agora, tem alguém aqui que tem autorização de ser juiz das pessoas? É importante a gente entender isso, irmãos. Porque a gente acorda de manhã, vai soar no nosso ouvido 70 vezes 7. 70 vezes 7. Você entende isso, irmãos? Né? A gente olha do lado e 70 vezes 7. Né? Porque não é fácil não, né? Imagine a Suzy acorda de manhã 70 vezes 7, não é fácil, né, irmãos? Aí Jesus ele foi no templo para corrigir um culto errado. Um culto que estava fora do que Deus tinha. Eles estavam com a motivação errada. Qual é a motivação que deve habitar no nosso coração? Abra comigo em João 17. Um pouquinho para frente aí. Evangelho de João, capítulo 17. Espera aí, irmãos, que eu coloquei só os versículos e não coloquei o capítulo. Jesus aqui nesse texto, ele vem ensinar qual é a motivação que ele tinha no coração dele, no que ele se movia. Por que ele se movia, o que ele fazia. É João 17, é o 4 em diante, irmãos, desculpa, tá? Eu anotei errado aqui. É o 4 e o 5. Diz assim, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4 e 5. Eu glorifiquei na terra e contemplei a obra que me deste para fazer. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha, Jesus ele vem na terra para glorificar o Pai. Ele fala, eu te glorifiquei na terra. Então qual que é a motivação de um filho de Deus? Glorificar o Pai na terra. Simples, né, irmãos? Ficou fácil, né? Então tudo aquilo que aparece o Juliano está glorificando a Deus. Eu tenho que ter cuidado com isso, irmãos. Porque às vezes a gente faz as coisas para que os outros vejam. Sabe? Irmãos, a gente está vivendo num mundo que quanto mais eu adquiro, melhor eu estou com Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer? Em nome de Jesus. Nós somos medidos pelas posses e não pela rendição, né? Pelas conquistas, né? Aí se for assim, o pessoal da Lava Jato é muito melhor de crente do que a gente, né? Ou não, irmão? A gente tem que ter uma certa atenção sobre o que está motivando o nosso coração. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero me mover nisso? Qual é a intenção genuína do meu coração? Seja o que for que eu faça, se isso não estiver colocando Deus no centro, isso vai dar um resultado muito ruim no final, irmãos. Se eu estou fazendo por causa do salário, por causa da recompensa, por causa dos aplausos, isso vai dar um resultado péssimo no final. Irmãos, por que o diabo, o capeta, Lúcifer virou capeta? Melhor dizendo, por que Satanás, o cão, se tornou isso? Ele era Lúcifer. Se você tiver a Bíblia King James, você vê isso em Isaías 12. Se você tiver a Trinitariana, poucas Bíblias têm a tradução falando ó Lúcifer. A maioria traz estrela da alva. Mas as traduções mais corretas colocam como ó Lúcifer. Anjo de luz. Por que esse anjo de luz, que era, irmãos, ele era o sinete da perfeição. Sabe o que é sinete? Sinete não é um sino, um badalo. Blém, blém, blém. Sinete é o sino de aprovação. É o selo de aprovação.
Irmãos, ele era o ISO 9000 do céu. Né? Ele era o padrão de qualidade. Os anjos faziam as coisas no céu, não, né? Mas tá, pra você entender. Os anjos faziam as coisas e passavam na mesa dele, aí ele falava, ficou bom. Ficou ruim, faz de novo. Ele era o que aferia o certo e o errado ali, irmãos. E irmãos, ele não se tornou capeta porque ele desobedeceu. Pela rebelião que ele fez. Ele se tornou diabo porque ele decidiu ter lucro com o que ele já fazia. Você entende isso, irmãos? Ele decidiu tirar um proveito do que ele já fazia. E você acha que ele não era recompensado por Deus? Tem alguém que trabalha para Deus e faz isso de graça, irmãos? Irmãos, Deus te dá saúde, te dá vida, te dá um emprego. Ele tem investido tudo em você. Ele matou Jesus na cruz por você. Nós nunca vamos ganhar de Deus no quesito a dar. Então o diabo, Lúcifer, ele tinha a parte dele. Só que ele decidiu tirar proveito daquilo. A Bíblia fala que por causa da multidão do seu comércio ele se corrompeu. O que é isso, irmãos? Ele decidiu, ele já fazia algo, então ele resolveu tirar proveito daquilo. Então toda vez que eu estou me movendo com uma intenção de tirar proveito de algo que eu já tenho, já sou beneficiado, isso pode levar à minha queda. Você está entendendo isso, irmãos? Em nome de Jesus. Porque aí eu não sou nada diferente desse cara. Você entende isso, irmão? Tiago 2,19 diz assim: crê tu que há um só Deus? Eu vou perguntar para você. Você crê que há um só Deus? Amém. Amém. Aí Tiago continua falando: bem o fazes, porque os demônios creem e temem. Algumas traduções colocam estremecem. Então se eu apenas crer que Deus existe, eu sou pior que um capeta. Porque ele crê e teme. Se eu acreditar e temer, eu sou igualzinho. Você entende isso, irmãos? O que diferencia a gente de um capeta? A obediência. Por isso que Deuteronômio 6, do 4 ao 9, começa assim: ouça Israel. Essa palavra ouça é Shema. Shema Israel. Que é ouvir. Só que a mesma palavra para ouvir no hebraico é para obedecer. Tem uma música que eu gosto muito, qualquer hora a gente vai tirar aqui. Ela diz assim: meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Por que é a mesma palavra no hebraico para ouvir e obedecer? Porque Deus ele tem uma convicção no coração dele que a gente vai ouvir a palavra, vai ler ela e a gente vai obedecer. Não há outra opção para Deus. Você entende isso, irmãos? Não há outra expectativa no coração de Deus. Então o que motiva o nosso coração? Deve ser glorificar o Pai. No seu trabalho, na sua família. Irmãos, parece brincadeira. Mas irmãos, eu caminho com gente há muito tempo. E se a gente bobear, a gente quer o benefício do mérito. Você entende isso, irmãos? Porque eu fiz, eu tenho direito do benefício. Eu não durmo com a minha esposa pelo mérito de ser marido. O que me faz dormir com ela é o papel de marido que eu tenho sobre ela. Você entende isso? Porque senão só vira abuso. E eu já cansei de lidar com mulheres que são abusadas por um marido que no papel é marido. Mas não é diferente de um abusador. Porque usa do mérito para tirar um benefício. Você entende isso, irmãos? Aqui em Sorocaba não acontece isso, mas eu já peguei em outros lugares. Então a gente tem que guardar o nosso coração. Isso serve para as esposas, para os filhos. O que move o meu coração nesses dias, irmãos? Sabe por quê? Não se engane, irmãos. O mundo vai ter um levante. A economia mundial vai se levantar de novo. Você acha que isso aqui que aconteceu é... Irmãos, a economia vai se levantar. Ainda tem mais um gole de coisa para acontecer. E aí o que vai mover o meu coração nesses dias? Quando os resultados são positivos. Quando as coisas acontecem do jeito que eu planejei.
Eu tenho que guardar o meu coração em tudo isso. Você entende isso, irmãos? E o que o diabo ele quer fazer com a gente hoje? Ele quer colocar Deus lá no final da nossa vida. Como assim? Ele quer colocar Deus como a recompensa. Sabe, você trabalha o mês inteiro para ter um salário. Você presta um serviço para alguém para ter um salário, é ou não, irmãos? Ou é filantropia? É filantropia? É só pelo amor, é filantropia? Não, né? Você quer, né? Você atende um cliente, você vende, você produz, você faz o que você fizer, você dá aula, você quer o salário no final. O que o diabo faz? Ele quer colocar Deus no final também. Ele fez isso no Éden. Ele falou para a mulher, olha, você está fazendo desse jeito, mas pode fazer o seu, que no final vai dar Deus. Não foi isso que ele falou para a mulher? No final dá Deus, você vira Deus no final. Se você fizer do jeito dele, não vai dar Deus no final. Mas se você fizer do seu jeito, vai dar. E o diabo está fazendo isso até os dias de hoje. Nós fazemos para Deus pela recompensa, pelo que Ele pode gerar na nossa vida. Nós não, né, irmãos? Ou eu, né? Eu tenho que guardar o meu coração para que Deus não seja a expectativa de um resultado. Você entende isso? E não como uma referência, um exemplo, um pai de quem eu sou filho. Você entende isso, irmão? Porque se não for assim, Deus é aquele que abre porta, é a cunha que arruma um emprego. É cunha ainda, ele fala? O QI. Né, irmão? É aquele que faz os relacionamentos acontecer, sabe? O entre e meio das coisas, sabe? Liga pro cara lá que ele vai ajudar você, né? Às vezes a gente usa Deus só para isso, porque Ele é o resultado final. Eu tenho que ter cuidado com isso, porque nisso gera uma ilusão no nosso coração, irmãos. A gente fica iludido que tudo vai dar certo do jeito que a gente planejou. Sabe, eu não sei você, mas eu tenho uma mente muito fértil, irmãos. Sabe, a hora... já aconteceu tudo na minha cabeça, né? Já aconteceu tudo. Aí a pessoa fala, calma, né, calma, né? A sou eu maracujá que Deus me deu. Irmãos, na minha cabeça já aconteceu tudo. Na minha cabeça o prédio, sabe, o som, já aconteceu tudo, né? Eu falo do batismo, eu já batizei. Eu falo da ceia, já aconteceu aqui. Alguém entende isso, irmãos? Em nome de Jesus, para eu não estar sozinho. É importante eu ouvir isso de vocês, né? Porque sofrer junto é melhor, né, irmão? Já chega a ser corintiano. Então, pelo menos é alguma coisa, a gente sofre junto, né? Já tem esse problema, né? Aí a gente tem toda aquela expectativa e dentro da nossa cabeça o negócio aconteceu. O nome disso é ilusão. Alguém aqui já sofreu uma desilusão? Hein, irmão? Sabe? A gente cria uma ilusão e a ilusão, entenda uma coisa, quem cria a ilusão, o cenário ilusório, pode ser a nossa mente e pode ser o diabo também. Agora Deus é a pessoa que causa a desilusão. E não é para nos ferir, é para nos trazer para a realidade. E a realidade, irmãos, é isso aqui. É o que os olhos veem. Então eu tenho que ter cuidado para não me mover na ilusão achando que é fé. Você entende isso, irmão? Eu costumo brincar, eu sempre falo isso. Se alguém quiser vender Sorocaba para mim em 3 vezes, eu dou um cheque para 30, 60 e 90. A gente tem que ter cuidado porque às vezes essa movimentação de fé ela é ilusória, né? E a gente pensa, e aí eu penso que eu sou um homem de coragem, mas é só mais um no meio da multidão, né, irmãos? Que dá tiro para todo lado. E aí Deus ele tem que dar uma desiludidinha na gente, dar um choque de realidade. Irmãos, eu não estou aqui falando contra a sua fé, que você não deve fazer, se movimentar. Só que a gente começa a se movimentar numa expectativa
convicta que lá no final Deus ele já assinou o cheque. Eu tenho uma promissória que Deus me deu, né? A Bíblia fala que somos embaixadores de Cristo, né, irmãos? O embaixador do Brasil no Japão, ele é o presidente, ele representa o presidente da República. Ele é o Jair Bolsonaro no Japão. Ele é o Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, você entende isso? Ele resolve tudo que o presidente resolveria, o embaixador. Ele assina, irmãos, como presidente lá, você sabia disso? Mesmo nível de autoridade. O território onde está o prédio da embaixada é um território brasileiro. O próprio Estados Unidos não pode invadir aquele lugar. Ele tem que cancelar, e eu não sei se é 48 ou 72 horas que ele tem que dar para esvaziar o prédio sem prender ninguém. Os caras podem ter soltado uma bomba nuclear, é um tratado. Sai todo mundo do prédio, aí eles tomam de novo. É um território que não é dele mais, você entende isso, irmão? E aí a gente se movimenta como embaixador na certeza que Deus, eu posso fazer. Só que se eu não glorificar a Deus em tudo isso, irmãos, o nome disso não é fé, é loucura. Você entende isso em nome de Jesus? Eu tenho que ter cuidado. Juliano, não é para eu fazer, faça. Mas não se iluda. Você vai glorificar a Deus. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Eu estou glorificando a Deus no que eu estou fazendo? Se não, dá uma paradinha, respira. Qual é o objetivo do meu coração? Nós começamos esse trabalho com qual objetivo? Se ele não tiver um objetivo muito claro de Deus ser glorificado, irmãos, eu mato todo mundo aqui. Você entende isso, irmãos? Deus não tem problema de espalhar ovelha, irmãos. Deus tem problema com um pastor louco, que quer centralizar nele, quando a única pessoa que pode fazer isso é Cristo, que é o centro de todas as coisas. Irmãos, o centro, há muito tempo, e agora de novo a turma fala que o centro do mundo é a Terra. O centro do universo, das galáxias é a Terra. O centro de tudo é o trono de Deus. Não é a Terra, irmãos. Deus está sentado no trono e Ele governa. Ali é o centro de tudo. Então, se a minha movimentação não for para glorificar esse Deus, como a gente leu em João, o próprio Deus veio na terra ensinar que tem que glorificar Ele. Isso é muito da hora, né, irmãos? Não é interessante? Não é pelo menos interessante isso? E por que a gente é iludido com tanta facilidade, irmãos? Porque nós queremos, muitas vezes nós não queremos nos sujeitar ao processo e nem ao tempo. A gente está no momento da Terra em que tudo acontece muito rápido, né? Irmãos, a gente abriu aqui, olha, de repente tem gente e tal, e a gente tem um grupo na internet, e tem gente do outro lado do mundo, e, né? E não é rápido, irmão. A gente movimentou, levantou o telhado e a gente está num mundo muito rápido, tudo tem que ser rápido. Então a gente aprendeu que o tempo se sujeita a nós. O processo, eu controlo ele, mas não, irmãos. Jesus, ele fala para João tem uma visão de Cristo, e Jesus fala para João em Apocalipse, ele fala: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, começou em mim, vai terminar em mim, João. Isso aqui teve um começo e vai ter um fim. Só que entre o começo e o fim tem um meio, não tem, irmãos? Tem um gap aqui, não tem? Não tem um espaço aqui, irmãos? Uma lacuna? Lacuna, né? Um espaço assim, um gap, né? Tem essa lacuna. E o que acontece nesse espaço, irmãos? Jesus veio, começou, ficou todo mundo em stand-by. Você está em stand-by? Você está esperando que vai acontecer? Não, irmão, a gente não está movimentando. Essa movimentação do meio se chama processo. E ela está dentro de algo chamado tempo. Por isso que Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E a gente não quer. Porque o processo é difícil. Amadurecer é difícil, irmãos. Eu estou trabalhando, Davi, ele vai começar a participar dos cultos, porque ele está com 9 anos, faz 10 semana que vem. Não dá mais para participar do cultinho, né? Amadurecer é difícil, a gente começa a perder o colo da mãe, né, irmãos? Eu estou com 41 anos, você acha que eu chego na minha mãe e vou mamar? Você está
cabe? Você está entendendo o que eu falei, irmãos? Eu preciso explicar melhor isso aqui. Né, Rafa? Né? Não dá, né, irmãos? A gente quer a vida madura sem amadurecer. O nome disso é processo, irmãos. Mas se eu quero sem amadurecer, eu estou queimando o processo. Eu falo às vezes para a Suzy, eu falo, o pior não é casar, o pior é que faz filho. Né? E até gay faz filho, né? Você entende isso, irmãos? Então a gente quer queimar o processo, a gente não quer amadurecer, não quer chegar, não quer ser formado no que Deus tem para nós. Não adianta eu ter corpo de homem, barba de homem e ainda ter atitude de criança. Né, irmãos? Uma mulher após a primeira menstruação dela, o corpo dela está falando que ela está pronta para gerar filhos. Dentro da Bíblia, nesse ponto a mulher estava pronta para casar. Foi aproximadamente entre 13 e 15 anos, quando Maria estava desposada por José. Então o corpo dela teve o ciclo menstrual. O Espírito veio sobre ela, ela estava pronta para gerar um filho. Então ela foi engravidada de Deus. Porque ela estava pronta e ali José já podia casar com ela já estava desposada. Agora não é, e hoje isso está mais adiantado, irmãos. A industrialização, química e um monte de coisa faz com que meninas de 11 anos, irmãos, outro dia eu estava tratando de uma de 9 anos que já estava no ciclo dela menstrual. O corpo dela disse que ela estava pronta para gerar filhos, mas ela tinha condição? Uma na China com 7 engravidou, morreu no 5º mês, porque o corpo na verdade não estava pronto para gerar vida. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Então às vezes a gente tem aparência, mas a gente não tá, o processo não levou a gente naquilo que a gente precisava ser. Eu não posso queimar isso. A vida não termina no processo, mas o processo faz parte da vida. Agora, se no processo, os relacionamentos, as pessoas, tudo que faz parte do processo, porque tudo isso aqui faz parte do processo, você entende, irmãos? As pessoas que caminham com o Juliano, que tocam o Juliano, que falam com o Juliano, tudo isso faz parte de um processo. Agora, se eu parar no processo, acabou. Eu tenho toda uma expectativa que vai acontecer, mas a ilusão, irmãos, ilusão, Disney é ilusão, Fantasy World, o mundo da fantasia, é ilusão, é uma mentira. Acontece aquilo lá, o Aladdin, você não acredita, né, irmão? Você sabe que Papai Noel não existe, né? Deixa eu só explicar pra você, né? Coelhinho da Páscoa, sabe todo esse lance, irmão? Coelhinho não bota ovo de Páscoa. Você sabe disso, né, irmãos? Né? Não preciso pegar um coelho na próxima semana, né? Então a gente vive uma vida de ilusão. Porque no processo a gente não deixou o tempo tratar com a gente. As coisas acontecerem. E aí lógico que no processo coisas difíceis vão acontecer. Irmãos, eu passei por 19 cirurgias no corpo. Dos 2 aos 16 anos eu fiz 18. Processo muito difícil. Que gerou uma pessoa ansiosa. Porque imagine uma criança que não podia andar. Você não faz ideia disso, né, irmãos? Você não faz ideia. Eu falo pro Davi, cara, você tem as 2 pernas, você pode correr, cara, some do computador. Né? Mas isso fez parte de um processo. Irmãos, eu não quero nem saber se Deus planejou aquilo ou não. O processo aconteceu, o que eu vou fazer? Eu vou lidar com ele. Ou eu vou parar. Eu podia estar parado lá, um homem de 42 anos parado nos 15. E aí, para piorar, com 15 anos eu inventei de dar de frente no ônibus. Você acha que, irmãos, ninguém nasce feio assim, né? Tem que ser uma trombada no ônibus, né, irmão? Porque a gente consegue piorar o processo. A gente consegue, você dá risada. A gente consegue piorar o processo. Só que é uma decisão minha. Se eu vou ficar na ilusão, ou eu vou viver esse choque de realidade que Deus ele quer tirar a gente da ilusão, do engano do coração. A Bíblia fala enganoso é o coração do homem. Vou colocar da mulher também, que tem meninas aqui, né?
Porque Deus fala do homem, ele não está tratando de gênero, ele está falando da humanidade, você entende isso? Gênero masculino e feminino, não tem coluna do meio. Coluna do meio, lembra da zebrinha, né? Alguém lembra da zebrinha? Não, o Márcio lembra. Né? Enganoso é o nosso coração se ilude, a gente sonha. Irmãos, eu conheço, outro dia eu estava conversando com uma mulher, aí eu ouvindo ali, a gente ouve, eu falei, meu Deus do céu, 50 anos de idade, pura ilusão, vive no mundo de Oz, no mundo da fantasia, no Nárnia, né? Entra no guarda-roupa e não sai mais. Você entende isso, irmãos? Vocês jovens que estão aqui, sabe, a desilusão é de Deus também, viu? Às vezes Ele quer trazer a gente para uma realidade que Ele tem para as nossas vidas. Amém. Amém. Ele tem uma realidade para as nossas vidas e às vezes a ilusão não permite a gente viver. Porque o nosso coração pode ser enganoso. Deus causa a desilusão para me preparar para viver algo que na ilusão é impossível. Sabe o que é interessante, irmãos? Por que Deus ele quer causar esse choque? Porque o ambiente de ilusão é um ambiente egoísta. É o meu mundo. Né? É o meu mundo. Vocês já assistiram aquele desenho da mente lá? Como que é o nome? Divertidamente? Não, assistam. É um mundo dentro da mente da menina. E às vezes a gente está vivendo o nosso mundo ali. E tudo tem que acontecer para mim. Ao meu favor. Os filhos estão sendo gerados assim. Eles têm tudo. Eles têm tudo. Então aí eles vão crescer, sabia, irmãos? Sabia? Quem tá pra casar aí, sabe, o seu filho vai crescer. Aí sabe de uma coisa? O mundo não dá tudo. Às vezes você faz uma entrevista de emprego e você recebe um não ou nem recebe. Ninguém entende o que eu tô falando? Meus irmãos, a depressão é algo dessa geração. A depressão tem menos de 100 anos na história da humanidade, irmãos. Eu estudo a alma há muitos anos. Eu sei do que eu tô falando. Eu só não fiz psicologia e psicanálise, mas eu sei do que eu tô falando. Né? A gente estuda, pesquisa muito isso. Depressão é o mal desse período. A você vê Elias lá e tal, né, irmãos? Mas vai lutar com Jezabel. A turma deprime hoje porque não comprou o carro. Né? Termina o namoro, deprime. Você entende o que eu tô falando? Eu preciso escrever isso aqui. Né? Não ganhou o aumento. Né? O patrão chama atenção. Né, irmão? Deprime. Porque tudo aconteceu, é um mundo perfeito. Então o que Deus tem que fazer? Ele tem que tirar a gente dessa ilusão da onde o eu governa. É interessante que no hebraico, irmãos, a conjugação do verbo não começa com eu. No nosso começa eu, tu, eles, né? A conjugação no hebraico começa com nós. Não começa com eu. Porque para o judeu isso é muito claro. Eles entendem que não há o sentido de nós começando com um eu. Mas só há sentido no eu começando em nós. Por isso que o hebraico é lindo, irmãos. Quanto mais eu estudo ele, mais eu me apaixono pelo que Deus fala através de um idioma, irmãos. Não há sentido no eu sem nós. E só há sentido no eu, no nós. Só. Não há sem e só há com. Então Deus causa essa desilusão para a gente entender, ó, não sou só eu. Sabe, irmãos, tem mais gente que sofre desilusão. Tem mais gente que sofre o lance de não deu certo. Sabe o que é isso? Já aconteceu com você? Não deu certo. Irmãos, eu quebrei 3 vezes empresa. E aí eu vi uma vez falando que os grandes homens, os grandes empresários, Bill Gates, todos esses caras quebraram pelo menos 4 vezes. Eu falei, falta mais uma ou duas só. Eu pensei,
Então agora vai dar certo, né? Você entende isso, irmão? E tudo aquilo era uma movimentação de Deus para a gente amadurecer, sabe? Porque Deus, eu não vou te enganar, às vezes você fica pensando assim, Deus, né, parece que essa situação quer me matar, você não pensa isso às vezes, irmão? Parece que isso aqui é para me matar, né? Irmãos, não pare de pensar isso, tenha certeza. É para te matar mesmo, para que o eu morra e apenas Deus se ache em você. Sabe? Jesus fala, quem quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder por amor de mim, achá-la-á. Então é um perde para ganhar. Por isso que o meu objetivo não é ter o resultado que Deus vai dar para mim, mas é ter um relacionamento com Ele. Irmãos, o capeta, Satanás enganou a mulher no Éden com isso. Faz do seu jeito que vai dar certo. Irmãos, ele estava dando certo do jeito de Deus, estava ou não estava? Estava ou não estava? Agora sabe o que eu tenho que fazer? Decidir me render ao que ele tem. Isso pode começar hoje. Amém. Irmãos, você daqui a algum tempo você vai tomar a decisão se você vai continuar comigo ou não. Agora é cedo. Porque eu só prego sobre propósito, ser filho de Deus e sobre emoção. É só sobre 3 coisas que eu sei pregar. Tem 20 anos que eu prego, eu só prego isso. E aí a hora que você enjoa, você vai ouvir prosperidade de alguém, vitória do outro, sabe? Aqui não vai ter, irmãos. Porque no propósito você tem que morrer porque é a vontade de Deus. Ser filho, o filho se sujeita ao pai. E emoção é eu equilibrado para que eu possa tocar outros desequilibrados. Eu só sei falar disso, irmão. Aí de vez em quando eu falo de morra. Para viver a vida de Deus. É propósito, né, irmão? Eu só sei falar de 3 coisas, né? Eu sempre falo. Eu brinco com o pessoal que tá com a gente já há uns 12, 15 anos. Eu falo, gente, não sei como vocês aguentam, eu só prego a mesma coisa. Aí eu mudo o tema, uso uns 3 versículos diferentes. Porque a gente vai caminhando nessa vida, irmãos, e achando que tudo é do jeito que a gente quer. Ah, Juliana, é errado pensar assim. Não é. Essa temperatura subiu. Ele até desligou, você acredita nisso? Ele precisa resfriar. Essa é nova pra mim, né, irmão? A gente vai ter que se adaptar a isso também. Acho que é melhor pôr na sombra aqui, senão ele não vai. Porque no meio de tudo isso, irmãos, tem os nossos filhos. No meio de toda essa ilusão, tem o nosso casamento. No meio de tudo isso, onde eu sou o centro, tem a Susan, tem o Davi, tem minha mãe, tem meus irmãos. No meio de tudo isso, onde eu quero só a minha vontade. Irmãos, isso precisa morrer no nosso meio. Isso precisa acabar entre nós. Porque isso gera pessoas orgulhosas e prepotentes, que acham que porque são, podem. Só que no fim o resultado é morte. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso pôr outro pano de fundo. Não dá mais para eu caminhar assim, irmãos. Sabe? Não dá. É Deus no centro. E aí tudo cresce e se desenvolve a partir dele. Amém. Tem que ser assim na minha casa. Sabe? Por que eu nunca desviei, irmãos? Tem 23 anos que eu sou crente, eu nunca desviei. Quando eu me converti mesmo, eu nunca, sabe? Tem gente que dá uma desviadinha, brinca aqui, não tem? Aqui não, né? Mas eu já vi em algum país que eu tive aí, gente que dá uma desviadinha. No Brasil não acontece isso. Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendi que quando eu saí do centro, eu não queria estudar. Aí eu me converti, o Espírito de Deus falou pra mim, você vai ter que estudar. Você precisa estudar. Puxa vida, eu não suporto. Eu gostava de ler, mas não gostava de estudar. Dá pra entender essa loucura? Eu sempre gostei de ler, mas não gostava de estudar. Tá lá, sabe, tem pessoa que aprende fácil, não tem? Aí você tá lá na sala, você já entendeu aquele negócio, é a terceira aula falando da mesma coisa. Ficava pensando, por que não dá a prova? Ensinou, dá a prova e manda embora. Você entende isso, irmão? É muito tempo aqui, eu não sei se eu sou autista. Aí você aprende, você fala, meu Deus, de novo, uma semana.
Aí eu tinha essa dificuldade, eu falei, eu não vou estudar, e a violência cresce dentro da gente, enfim, né, irmão? Mas eu entendi que eu tinha que estudar, e o evangelho começa a abrir a nossa mente, mudar o nosso coração, né? Começa a tirar do centro. Deus começa a governar. Mas Ele não governa para eu ter uma vida boa, é para que as pessoas desfrutem de uma pessoa melhor. Amém. Porque o grande problema do mundo sou eu, irmãos. Porque eu melhor o ambiente da casa. Irmãos, a gente tava, quando lá no Japão começou a crise de dor, eu passando mal, e aí vai ter que operar, não vai. Aí tem um médico que a gente segue, né, que a gente acompanha ali, Dr. Davi Guzmão, a bênção. E ele fala, eu acho até interessante que ele fala, a gente reconstrói a prótese, né, mas a gente nunca vai chegar no que Deus criou, porque o que Deus criou foi perfeito. E aí ele falando, aí tem um vídeo dele lá explicando, eu devo fazer a cirurgia de prótese ou não? Aí ele começa a falar, olha, se você vive com dor, né? Se você precisa de medicação o tempo inteiro, se o ambiente da sua casa fica insuportável por causa da sua dor, aí a Susan, você tem que operar. Você precisa nessa? Ixi, eu preciso operar. Não dá mais. Né? Não dá mais. Irmãos, eu só ficava bom sedado. Você pode imaginar isso? Só funcionava sedado. Aí eu falava, você pega água, por favor. Às vezes, aí acabava o efeito do remédio. Por que a água não tá aqui? Né? Aí o Davi entrava no quarto, o que você quer? Nada, pai. Tava insuportável, irmãos. O inferno era melhor. E às vezes a gente tá assim, a gente cria um ambiente. Agora melhorou o ambiente, né? Porque as pessoas desfrutam de uma pessoa melhor, de um ambiente melhor. Eu consigo estragar um ambiente sozinho, irmãos. Eu consigo. Eu, mal-humorado, sou insuportável, irmãos. Durma mal. Você é assim? Não. Antes eu achava que quando eu estava com fome eu ficava insuportável, mas eu com sono sou pior. Você vê, irmãos? A Susan que eu diga, né? Aí às vezes ela fala, vai dormir. Você está com sono. Porque o ambiente, eu consigo estragar um ambiente, você não. Eu sei que você não está entendendo o que eu estou dizendo. É um testemunho pessoal, eu estou pregando para mim. Se você não viesse aqui, só eu estava bom. Eu não posso cobrar dela aquilo que ainda não foi feito em mim. Nós aprendemos isso dentro do nosso casamento. A Susan tem um temperamento, ela se movimenta diferente, ela não é o Juliano. Alguém já percebeu isso, irmãos? A maioria conhece a gente antes da gente casar. Ela é essa tranquilidade, irmãos. Não adianta. E eu acelero ela e não sai do jeito que eu quero, porque ela não é o Juliano. E aí, irmãos, Deus me dá o Davi, que tem o mesmo temperamento da mãe. É a mãe. E aí eu falo pro Davi, você é fleumático. E ele, outro dia eu tava explicando pra ele, e cai as coisas no chão assim, se não é dele, ele faz assim. Fleuma. Não é dele, irmãos. Por que ele vai pegar? Sabe? Desvia. Fleumático, irmão. Ela falou, Davi, pega isso daí. Ele, eu nem vi. Levantou o pezinho para não pisar. Viu? Viu. Falou, você viu. Pai, que eu nem percebi, foi. Né? E é interessante, irmãos, eu falo isso pro fleumático, né? Que a gente tem alguns fleumáticos. Eu falo, quando é interessante, eu falo para ele, Davi, faz tal coisa. Vou pôr o computador na frente, o skate na frente, aí faz. Porque quando é interessante para ele, ele tem uma dedicação. Aí aquilo virou o centro do universo. Só que aí, irmãos, uma pessoa assim, ninguém desfruta dela. Eu vou dar um estudo de temperamento aqui pra gente se conhecer, porque quando eu me conheço, eu trabalho para melhorar, irmãos. Eu não estudo temperamento para fazer a Susan melhor, eu estudo temperamento para eu me tornar um marido melhor para ela. E alguém que Deus, por graça e misericórdia, posso falar, eu acho que eu vou usar você hoje, porque no meio de todos os capetas, ainda você está um pouquinho melhor. Você entende isso, irmão? Ele olha a capetada assim, ele fala, quem vai hoje? O Juliano. Né? Seu coisa ruim. Cruz credo. Tem uma postura
do nós, para que todos se beneficiem de uma pessoa melhor, irmãos. Esse é o propósito do Evangelho. Vamos ver se isso aqui. Agora não liga mais, né? Você não pode mais usar esse resto de ano. Tem que pôr na geladeira. Agora é uma decisão minha. Sabe por quê, irmãos? A nossa mente só vai trabalhar em duas configurações. Ou eu vou ter uma mente escrava, que trabalha pelo mérito, que pelo mérito vai alcançar um objetivo. Isso é uma mente escrava. Ou eu vou ter uma mente transformada e vou me tornar filho, que é herdeiro de tudo. Irmãos, o filho não trabalha para ter, ele já tem. Amém. Tem ou não tem? Glória. Já é. Irmãos, você acha que eu estou pregando o evangelho para ter algo de Deus? Já é. Ele fala que é tudo meu. Aleluia. Eu sou herdeiro de todas as coisas. A Bíblia não fala isso? Então eu não estou trabalhando para ele olhar para mim e falar: ô João, você pregou hoje, que palavra, hein, cara? Até eu ouvi. Os anjos parou aqui para ouvir. Não, irmão. Já é meu. Eu me movimento para ser filho. Deixa eu voltar para cá. Eu me movimento para ser um filho. Não pelo salário, não pelo resultado final. Acho que todo dia tem que terminar às 11, né? Porque esse irmão é uma bênção. 11h20, eu tenho limite. Até 11h10 eu tenho que encerrar, né? Santo de Jesus, eu vou me converter. Eu vou ganhar ela com Jesus. Então, irmãos, eu devo estar disposto a depositar todas as minhas expectativas aos pés do Senhor e não tornar Ele a minha expectativa. Porque às vezes eu quero tornar Ele a minha expectativa. O que é a expectativa? É aquilo que eu quero que aconteça. Deus não é a minha expectativa. Eu tenho expectativa de uma cadeira, eu tenho essas expectativas, mas isso não é Deus. Você entende? Estou com a expectativa de um carro, mas Deus não é o carro. Você entende o que eu estou dizendo? Eu coloco as minhas expectativas aos pés dele. Aí sabe o que ele vai fazer? Serve, não serve. Para agora, para daqui 50 anos. Você entende isso, irmãos? Eu chamo isso de seleção natural. De quem sabe contra quem quer. Porque ele sabe. Eu quero. Então eu estou rendendo as minhas expectativas e ele vai fazer. É simples assim, irmãos. Sabe que eu parei de sofrer depois disso, que eu entendi isso? Eu parei. Não sofro mais, vai rebocar, vai. O Rafa até fala pra mim: você não tem aquela expectativa, não tenho mais. Sabe? Aí se chover agora, a gente vai fazer dentro de casa. Você entende? Cabe 10 num quarto, 10 no outro, uns 2 no banheiro, né? Mas uns 6 na sala, que não cabe mais do que 6 na sala, né? Um pouco na cozinha, aí eu com o microfone, né? A gente vai fazer. Não tem mais aquele desespero, porque eu coloco a expectativa, eu falo: Deus, eu preciso disso. Aí ele fala: não, eu vou trabalhar mais um pouco o seu coração, para ver se está rendido mesmo. Você entende? Irmãos, há 1 ano e meio atrás uma pessoa falou assim: eu vou ofertar um carro na sua vida. Eu estava fazendo um velório. A primeira vez que eu ganhei uma oferta dessa, irmãos, num velório. Já teve gente que converteu, já teve um monte de coisa que aconteceu. O cara falou: eu vou te dar um carro. Sabe o que o cara fez? Não fez. Aí sabe o que aconteceu comigo? O mesmo que estava acontecendo, eu continuei andando. Não é, irmãos? Aí Deus me dá uma perna nova. Falei: pra eu andar mesmo, né? Em 8 meses no Paraná, eu gastei um tênis, um Adidas novo, né, Su? Comeu tênis, anda todo dia. Faz 3, 4 visitas no dia, vai. E só ladeira, irmãos, o Paraná. Cornélio Procópio é um Monte Sinai. Tudo subida. Você anda assim, ó. Sabe, é moonwalker, né? Você anda assim. Sabe, quase 90 graus naquela birosca. Você sobe. E aí, a hora que você olha assim, você fala: meu Deus, eu vou ter que descer. E depois vou ter que subir de novo. Acabou o tênis, comeu nessa. Foi comendo o tênis, assim, desintegrou de tanto andar. Mas eu aprendi a colocar expectativa e ele seleciona o que é para esse momento e o que não é. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu consigo dormir melhor. Aí eu durmo toda... Irmãos, quando eu tô... Sabe, o negócio está ocupando meu coração. Sabe o que eu faço? Às vezes no meio do dia. Já orei, já fiz... Sabe, eu vou dormir um pouco. Vou tirar um cochilo. Nessa? Falar: eu vou dormir.
Você tá com sono, você dormiu mal à noite? Não. É que eu tô ansioso. Tem algo ocupando o meu coração, então eu vou descansar. Às vezes você tem que parar e sabe fazer o que, irmãos? Dá uma brecadinha, tira um cochilo de meia hora. Você já orou, você já jejuou naquilo, só dorme. Só descansa, deixa o corpo descansar. Kenneth Hagin fala que a mente cansada não flui na unção. Aí você quer fluir em algo que você é capaz, mas não flui. Porque você está esgotado, cheio de expectativa de algo que não acontece. Você entende isso, irmãos? É interessante que quando as coisas não acontecem, a nossa expectativa está mal direcionada, o medo assume o nosso coração. Aí o medo governa. Alguém entende o que eu estou falando aqui? Aí eu me movimento pelo medo. Outro dia uma pessoa ligou pra mim e falou assim, olha, eu acordo de madrugada, eu perco o sono, e eu tenho medo de sair no quintal da minha casa, cara. Porque eu acho que eu vou morrer se eu sair no meio da noite. Uma pessoa bem resolvida, empresário, sabe, irmãos? Ganhou uma empresa recentemente, foi fazer sociedade, o casal estava separando, a mulher falou assim, eu vou te dar a minha empresa. Eu vou te dar. Você já é sócio do meu marido em outra área, eu vou dar 100% da empresa. Não vai ficar nem pra mim, nem pra ele. O cara falou, tudo bem, amor. Até no divórcio a mulher tava mandando. Deu empresa pro cara, irmãos. 550 mil assim, ó. Acontece todo dia isso, né, irmão? Aí as expectativas, não, porque aí acontece coisa e você fala, uau, Deus está comigo nessa onda. Né? Eu estou em Nazaré surfando, sabe Nazaré em Portugal? Estou em Nazaré surfando, né? Deus está comigo nessa onda. Só que, irmãos, aí você chega em terra firme de vez em quando, né? Encontra umas marolas ali, não vem onda. E aí frustra. E aí o medo assume o coração. O que Deus ele deseja nessa manhã fazer com a gente é tirar o medo no nosso coração. Selecionar as nossas expectativas, os desejos do nosso coração. Sabe o desejo? Você não tem desejo do seu coração? Você tem, irmãos, eu tenho. Eu tenho. Irmãos, nós reformamos uma igreja fora do Brasil, a gente gastou muito dinheiro. Eu não vou falar em valores aqui, que a gente gastou muito dinheiro. E eu vou contar algo do nosso coração para vocês. Quando vocês inclinaram o coração pra gente fazer isso, a gente conversando, nós falou assim, nossa, Deus é bom, né? Porque a gente não ia ter como fazer. E a gente já fez tanto, né? E a gente já fez muito, né? A gente abriu muitas igrejas, a gente já depositou toda a nossa vida nisso. Minha sogra fala que eu perdi a minha saúde na obra, né? Minha sogra fala isso direto pra ela. Ela falou, Júnior, você perdeu tudo, né? Agora você precisa de férias, né? Aí depois ela fala, você precisa abrir uma igreja que a gente vai voltar. É que nem eu, né, irmão? Quer fazer e quer descansar ao mesmo tempo. Não sabe se chora ou se ri, né? E a gente vê, sabe? Aí o Rafa falou, Ju, não, é você que escolhe o jeito que você vai querer. Aí eu, meu Deus do céu, será que eu posso escolher? Sabe, irmãos, porque a gente acostuma tanto a só dar, né? A só render. Quando a gente ouve isso, a gente, né? Você fala, puxa vida, né? A gente não sabe nem se aceita ou se... Fala, será que não tem nada? Será que é de Deus isso mesmo, né? Sabe quando a esmola é demais, né? Porque a gente acostumou, sabe? Se acontecer, se Deus liberar, Juliano, você precisa ter mais ganância, mais projetos. Irmãos, sabe, é que você não viveu metade das coisas que a gente viveu no mundo. Você não viu metade das coisas que eu vi, eu tenho certeza do que eu estou falando. Você não viu. Você não passou com pessoas que viveram sacrifícios como eu vi, irmãos. Você nunca lidou com refugiado de guerra. A gente se refugia por frustração, né? Pessoa que perde a família inteira num ataque terrorista. Você não sabe o que é isso, você sabe? Perder os filhos, irmãos. Pessoas que perderam tudo. Ela fala o quê? Eu tô brigando por causa disso.
realmente é por causa disso que eu tô trabalhando. Aí você começa a se abrir, sabe? Aí eu descobri que eu não tinha mais nada, irmãos. Eu descobri que a única coisa que eu tinha era uma vida para dar para Deus. Amém. E que se ela não valer a pena, no final das contas eu vou perder tudo que eu fiz. Foi isso que eu descobri nesses anos, irmão. Sabe que eu só tenho uma vida. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então não vai ter a segunda morte, irmãos. Para mim, eu acredito que eu estou servindo a Deus. Eu fui espírita há muitos anos, um bandista, irmãos. Eu acreditava que eu ia voltar e falava: meu Deus, vai ser pior, da outra vez vai ser melhor. Da outra lá foi pior ou foi melhor, a próxima vai ser... Sabe? Mas aí eu entendi em Deus que eu tenho uma vida. E o máximo é 70, 80 anos, a segunda sendo enfado de dias. Então eu tenho que viver bem, porque eu só tenho mais uns 30, irmãos. E a prótese só vai durar 35, então eu tenho que dar uma morridinha. Porque eu tenho 30 mil na perna. Você só tem uma vida para viver. Sai do centro. Se renda. Sabe? Deixa o Espírito de Deus te conduzir. Sabe? Deixa, irmãos, o orgulho. Sabe? Você no domínio. Sai, para com isso. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: irmão. Fala para ele, fala: irmão, em nome de Jesus. Dá uma morridinha. Morre hoje. Morre hoje. Fala pra ele: dá uma morridinha. Dá uma morridinha. Se coloque em pé, vamos orar. Até a música parou, já ia aqui. Dá uma morridinha. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Ele deseja verdadeiramente assumir o governo das nossas vidas. O que nós estamos fazendo nesses dias, nesses meses de reclusão? Foi o diabo que fez isso, foi o Corinthians que criou o Covid para não cair. Irmãos, Deus está no controle, Ele está no trono. Ele está reinando. Você precisa acreditar nisso. Porque se você não acreditar, você vai sucumbir, você vai morrer. No meio das suas expectativas, afogados nas suas expectativas. Ele quer governar o nosso coração. Ele não quer mais que a gente seja escravo do medo. Mas que hoje a gente saia daqui com a convicção, não que a gente pode, mas que a gente é filho de Deus. Amém. E o filho, irmãos, ele serve. Jesus, ele não veio para ser servido, né? Ele sendo mestre, estava servindo. Leia João, irmãos. Ele veio para servir. Ele só veio para isso. Então a honra não está em ser servido, a honra está em poder servir. Isso é ser filho. Servir o seu casamento, servir os seus filhos. Servir o emprego, ao lugar do seu trabalho. Servir. Isso é ser filho. O filho pode, mas porque ele pode, ele serve. O filho acorda mais cedo, deita mais tarde. Não era assim com Jesus, irmãos? Ele era o último a dormir. E quando todos acordavam, ele já estava de pé. Aleluia. E eu quero uma vida tranquila para mim. Eu quero sombra e água fresca. Eu quero só o melhor dessa terra. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Me ajuda a mudar, Jesus. Me ajuda a mudar, Jesus. Eu preciso mudar, Jesus. Eu não sou nada sem o Senhor. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a entender que nós não somos nada sem o Senhor. Que nós temos apenas uma vida e ela só vale a pena ser vivida se o Senhor for glorificado através dela. Se os nossos dias exaltarem ao Senhor, se a nossa vida exalar do Teu amor. Nos ajuda a entender isso, Senhor. O Espírito Santo nos ajuda a sair do centro. Nós temos essa inclinação de querer estar no centro, porque nós queremos estar no controle, e isso é fruto do medo. Porque nós acreditamos na nossa ingenuidade, que nós no controle, eu no controle, as coisas vão dar certo. As
Assuma o controle das nossas vidas, da nossa família. Assuma o controle, Espírito de Deus. Livra-nos, tira essa mente escrava de nós. Tira essa mente escrava do nosso coração. E gera em nós uma identidade de filhos, dispostos a amar como o Senhor amou e a servir. E que isso comece dentro dos nossos lares. Porque essa igreja, esse trabalho, tudo isso aqui só vai dar fruto se as nossas casas, os nossos lares estiverem restaurados diante do Senhor. Tudo começa na nossa casa, Deus. Me ajuda, Deus, eu preciso do Senhor para eu ser um marido melhor, para eu ser um pai melhor. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Deus, a fazer aquilo que os meus braços não podem fazer. Que a minha força não me conduziu, eu apenas me cansei e não atingi o resultado. Me ajuda a entender que eu estava sendo seduzido pelo engano de que do meu jeito daria certo. Isso é uma mentira, Senhor. Isso é uma mentira. Em nome de Jesus, livra-nos do engano e gera no nosso coração uma convicção de que somos os teus filhos. Em nome de Jesus. Eu quero ministrar uma canção. E ela fala isso. Ela declara isso. Que nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos de Deus. Se você não conhecer a letra, não tem problema, mas deixa o Espírito de Deus ministrar na sua vida. Tu desvendas-me uma música, me cercas de canções de libertação dos meus temores, até que todos vão. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou
Gera essa convicção nos nossos corações. Que nós não somos o Pai, que nós não somos o que governa, nós somos os filhos que manifestam o Teu amor e assim glorificamos ao Senhor na terra, como Jesus fez. Que esse seja o objetivo das nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, restaura o nosso coração. Começa, Deus, restaurando o altar que há dentro de nós. Nós queremos fogo, queremos a glória, mas primeiro nosso altar precisa ser restaurado. Aleluia. Que os altares sejam restaurados nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Eu vou aproveitar que você está em pé. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, segure nas suas mãos. Pode exaltar o nome dele, irmãos. Esse também é um momento de adoração. Que ele seja adorado através das suas finanças.